4, 3, 2, 1. Ô, rapaz! Tá fazendo o que aí, cara? Desce daí! Desce daí, meu irmão! Começa agora a aula mais divertida do mundo! Desça daí, seu corno, desça daí! Desça daí, chifrudo, que é que há? Você ganhou, foi caia, não foi asas pra voar! E quem pediu a música de hoje foi o Lucas Flá, do Hortifruti Três Irmãos de Nova Iguaçu. E ele escreveu assim, ó, mandando pro Richard. Então tá aí, Lucas, a música que você pediu. Tá aí, Richard, aproveite a homenagem que o Lucas fez pra você. Foi ganhar na sua amada, e a desgraçada fugiu com o gaveteiro. Ela vivia na mesa do cabaré. Aí! E hoje estamos com mais uma incrível marca, nada disso. Você pode fazer como o Lucas fez, entrar no canal, se inscrever, pedir a sua música e ó, tem nada com essa treta de vocês. Resolvam aí. E hoje estamos numa super marca, estamos com 48.680 visualizações, então Bota exclusivo, meu filho! Dá saudade do Marcelo. Dá trabalho pra fazer. agora sim, minha querida e linda turma de nono ano, turma de História. Hoje vamos dar uma volta pela história do Brasil, mais uma vez, e vamos falar sobre Revolta dos Malês, de 1835, Cabanagem, também do mesmo ano. Eu gosto de falar Cabanagem do Pará, fica mais fácil para assimilar. A Sabinada da Bahia, de 1837, a Balaiada do Maranhão e muito mais. Então, simbora, porque o que interessa é a aula de hoje. Bom, no ambiente urbano lá de Salvador, ele acabou facilitando de muitas maneiras as atividades de propaganda do islamismo. Isso mesmo. A relativa independência ali dos escravos urbanos, a presença de um segmento numeroso de libertos e também a interação entre os dois grupos ajudaram a criar uma rede dinâmica, diria, de proselitismo, mobilização e também de convívio. Os malês que sabiam ler e escrever o árabe, fossem escravos ou libertos, passavam os seus conhecimentos para outros. Um trecho desse texto eu retirei de Reis João José, Rebelião Escrava no Brasil. Inclusive tem uma pintura do Debré aqui, incrível. Vocês podem procurar o Debré, ele foi amigo pessoal do imperador. O imperador convidou o Debré para vir aqui e falou: Debré, sai pintando tudo que tu vê aí. Então, procurem aí na internet, vocês vão ter. Quando vocês forem fazer os exercícios, as provas, eu vou estar colocando algumas imagens para destacar um pouco mais, para dar um realce. Então, no início do século XIX, conforme eu disse, Salvador foi palco de rebeliões de escravos, e a mais importante delas foi justamente essa, a Revolta dos Malês, uma rebelião de caráter racial contra a escravidão e a imposição da religião católica, que ocorreu em Salvador em janeiro de 1835. Quase 2.000 mulatos e negros, eu não gosto do termo mulatos, mas a história coloca isso aqui pra gente. Então, quase 2.000 mulatos e negros, eles tomaram quartéis e praticamente toda a cidade. Eles, na verdade, eram adeptos da religião muçulmana, sendo a maioria delas compostas pelos chamados escravos de ganho, ou alguns chamam de negros de ganho, pretos de ganho, enfim. Eles tinham uma certa, não diria liberdade, mas eles tinham um certo direito de circular a mais do que os outros. Acho que liberdade não é o termo que a gente coloca aqui. Bom, eles então, nesse direito de circular, eles circulavam por toda a cidade com certa facilidade, embora alguns deles eram tratados com desprezo e violência. Esses escravos de ganhos, eles faziam muitas coisas, às vezes
uma pessoa queria fazer uma obra, aí eles iam lá e faziam, e muitos dos ganhos deles, eles separavam alguma parte para poder pagar a sua própria alforria. Enfim, na verdade, o que acontecia no Brasil é que aquela rebelião lá do Haiti, ela sacudiu muito as bases do mundo, porque todo mundo, e aqui no Brasil inclusive, todo mundo tinha medo, um medo tremendo, como era colocado na época, de que se repetisse aqui o mesmo que aconteceu lá no Haiti. As autoridades, então, elas reprimiam ali com extrema violência o movimento. Lá no Haiti, os negros tomam o poder, matam os brancos e fazem o que a gente vai entra para a história como a Revolução do Haiti. Uma pinceladazinha aí, né? Não é bem o nosso tópico, é só um breve comentário. Bom, aí então veio a cabanagem, também do mesmo ano, 1835. E essa rebelião, ela ocorre no Pará, por isso que eu costumo dizer que Sabinada do Pará, e ocorre entre 1834 e 1840. Ela pode ser considerada um dos mais importantes movimentos que agitaram o Brasil lá naquele período regencial. Lembra? O Brasil estava sendo dirigido por uma regência. Regência trina, 3, regência una de uma pessoa. E setores populares dominam, então, o poder por um certo tempo, numa demonstração de protesto contra o domínio da chamada aristocracia latifundiária. A população, basicamente, ela é composta de índios, chamados tapuias, e de negros, e principalmente dos mulatos. Eu gosto de me referir a mestiços. Bom, a maioria esmagadora da população vivia então em pequenos povoados, às margens dos rios, nas rotas das chamadas drogas do sertão. Então, eles tinham uma vida verdadeiramente miserável. Eles trabalhavam para os comerciantes na extração das chamadas drogas do sertão ou nas salgas dos peixes, por exemplo. Com armas e munição, esses rebeldes, eles cercam então o palácio e matam o presidente da província, o comandante militar Clemente Malcher. Quando foi libertado, foi proclamado então o novo presidente, iniciando o governo dos cabanos, o nome pelo qual eram identificados esses pobres, porque eles moravam em cabanas, né, lá nas barrancas dos rios, de toda essa região. E daí o nome cabanagem. E, apesar do crescimento do grupo mais radical, sobre a liderança de Angelim e de um dos irmãos Vinagre, a repressão do governo central, depois de violentos combates, acabou retomando grande parte do Pará. Houve ainda uma certa resistência no interior, que também foi reprimida. A repressão aos rebeldes deixou um saldo de aproximadamente 40 mil mortos em uma população de aproximadamente 100 mil habitantes, ou seja, 40%. Bom, nós temos também a Sabinada da Bahia, onde um grupo de liberais iniciam uma rebelião contra o chamado centralismo do governo regencial no ano de 1837. A liderança da rebelião baiana coube ao liberal Francisco Sabino Álvares da Rocha. Francisco Sabino, Sabinada, né? Então, por conta disso, deu-se nome a esse movimento, por conta do sobrenome do Francisco, que era Sabino. Bom, então, Sabino, ele tinha afinidades e verdadeiras ligações políticas lá com o Bento Gonçalves, lembra? O líder da Farroupilha Gaúcha. Então, em novembro de 1837, grande parte da tropa estacionada lá em Salvador aderiu a essa rebelião. A República, então, foi proclamada em um clima de euforia, mas o movimento estava isolado, e o que vai literalmente facilitar a repressão. Depois de duros combates entre rebeldes e forças do governo, chamado governo central, a rebelião foi controlada e vários rebeldes foram condenados à morte. A balaiada lá do Maranhão, a partir de 1830, a província do Maranhão foi literalmente sacudida pelas disputas entre o conservadorismo dos grandes proprietários de terras, cabanos, no governo, e os liberais, bem-te-vis, da oposição.
Então, para reduzir o poder dos conservadores, os bem-te-vis lançam uma campanha contra o controle das eleições dos prefeitos por parte do executivo provincial. A campanha, então, acirra as disputas locais, envolvendo também as camadas populares, que viviam, conforme eu disse, em verdadeiro estado de miséria. As incertezas da organização política, as dificuldades da vida cotidiana e a agitação de lideranças democráticas radicais acabaram reunindo aí os vaqueiros, né? Os lavradores, os camponeses, artesãos, pretos, índios, os mestiços, que, armados, iniciam então uma revolta no interior da província. O movimento liderado pelo vaqueiro Raimundo Gomes, pelo fabricante de balaios Manuel Francisco e pelo chefe de um quilombo conhecido como Negro Cosme. Então, em outubro de 1839, 2.000 sertanejos tomam Caxias, a segunda maior cidade da província, e a transformaram em sede de um governo ainda provisório. A falta de uma articulação entre os setores sociais envolvidos aí no movimento facilitou a repressão por parte do governo. No início de 1840, chega ao Maranhão o novo presidente e chefe militar da província, Coronel Luiz Alves de Lima e Silva. Luiz Alves de Lima e Silva, ele é o futuro Duque de Caxias, isso mesmo, e nomeado pela regência para conter esse movimento. Então, ele reorganizou as tropas oficiais em 3 colunas volantes e passou a combater os chamados insurgentes, forçando-os a abandonar as áreas que eles tinham conquistado. E depois de algumas batalhas, uma das quais morreu o líder Balaio, as tropas retomam Caxias. E o conflito terminou em janeiro de 1841 com a prisão de Raimundo Gomes na vila de Miritiba, divisa lá com o Piauí. O negro Cosme Bento também foi preso e foi morto enforcado em setembro de 1842. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão ao seu lado. Eu espero você. Espero você também na próxima aula. Então, um forte abraço e fiquem bem em nome da Sociedade Educacional Curupaiti. O meu muito obrigado.